Olá, tudo bem com você? Chegamos ao nosso penúltimo tema da série Confinados, um planeta em quarentena. Até aqui já estudamos alguns temas, o vírus misterioso, analisamos nessa ocasião a origem do pecado, como foi que o mal acabou se intrometendo na criação perfeita de Deus. Depois estudamos o tema o vírus infecta a Terra, como esse vírus chamado pecado acabou contaminando o planeta Terra, nos colocando numa situação desesperadora. Estudamos em seguida o remédio para um planeta em quarentena, ou seja, o plano que Deus estabeleceu para nos livrar desse vírus malvado, desse vírus maldito chamado pecado. Estudamos depois o antiviral perfeito. Analisamos que, embora Deus tenha nos redimido do pecado, Deus tenha estabelecido um plano maravilhoso para nos salvar, nós precisamos também fazer a nossa parte e tomar o remédio. Nós precisamos desse antiviral e nós estudamos no vídeo de ontem que a lei de Deus, os mandamentos morais de Deus e também as leis de saúde, aquelas que regem o nosso funcionamento, o organismo humano e a natureza também, elas devem ser obedecidas para que nós possamos ter uma vida melhor, uma vida mais longa, uma vida mais saudável, tanto quanto possível neste mundo de pecado. Deus nos deu fatores protetivos para viver aqui nesse mundo não ideal, nesse mundo perigoso. E hoje vamos estudar o assunto o resgate dos confinados, porque pense bem, de que adiantaria Deus ter estabelecido um plano de redenção, um plano de salvação, nos dado alguns recursos para que possamos ter uma vida melhor, mas ainda assim estarmos rodeados por um mundo perigoso, um mundo em que há morte, em que há violência, injustiças, dor e sofrimento. Na verdade, o plano de resgate não estará completo até que Deus nos tire desse local, desse mundo que não é o nosso, e nos leve para o mundo que Ele idealizou. E hoje nós vamos começar então os dois últimos temas, daremos prosseguimento amanhã, no vídeo de amanhã, nessa temática de restauração final. Eu quero te convidar também, se não viu ainda, a acompanhar, a assistir os vídeos anteriores. Eu vou deixá-los aqui na descrição do vídeo, deixarei também links aqui para outros conteúdos relacionados com esse tema e gostaria que você tomasse algum tempo, em algum momento, para conferir esses links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu gosto muito de visitar bibliotecas, livrarias e sebos também. De vez em quando a gente consegue encontrar algumas pérolas nesses locais, nesses sebos que vendem livros usados. E uma dessas, que anos atrás eu encontrei num sebo, foi este livro aqui, O Ateísmo Moderno, de George Sigmund. Sigmund é doutor em teologia, também doutor em filosofia, e nesse livro ele faz um apanhado geral da história da filosofia humana. Um livro muito interessante, a abordagem de Sigmund aqui é muito boa, e eu gostei especialmente de um relato, porque assim, o autor, ele conta nesse livro como foi o fim da vida de vários desses famosos filósofos que marcaram a história, como Kant, Hegel, Heinrich Heine, que é o caso que eu vou mencionar para você agora, e outros tantos, Nietzsche, e assim vai, Marx. E interessante que ele mostra que no fim da vida, muitos desses filósofos que se consideravam agnósticos ou até ateus, acabaram reconsiderando o seu ateísmo, como é o caso aqui de Heinrich Heine, um filósofo alemão famoso, defensor intransigente do ateísmo, criticou e escreveu muito contra a fé cristã especialmente. E aqui, na página 231 de seu livro, Sigmund conta o seguinte: se para ele, para Heinrich Heine, algum dia só havia incrédulos que duvidavam de sua divindade, depois de ele perder a fortuna e a saúde, sua divindade, entre aspas, começou muito a falhar. Como tantos outros deuses derribados naquele período de subversão, vi-me, isso aqui é um relato de Heine, vi-me também eu obrigado a me demitir pobremente e a reentrar na vida privada do comum dos mortais. Foi o melhor que pude fazer. Retornei ao humilde aprisco das criaturas de Deus. Então, no fim da vida, já Heine estava aqui sofrendo com a sífilis, com essa doença terrível. Isso era 1849, estava lá largado, sem amigos, sem esperança. Então, um amigo chamado Fernando Meyer, um arqueólogo, foi visitar Heine em seu leito de dor. Em seu leito, estava lá paralítico, inclusive. E aí, esse arqueólogo ouviu o seguinte testemunho dado por Heine naquele momento da visita.
Pode acreditar, meu amigo, pois é Heinrich Heine quem confia em seu leito de morte, após longos anos de madura reflexão. Depois de considerar atentamente tudo quanto sobre a matéria se tem falado e escrito em todas as nações, cheguei à certeza de que existe um Deus, que é o juiz de nossas ações, de que a nossa alma, aqui ele comete um erro teológico, mas enfim, nossa alma é imortal, nós sabemos que os seres humanos são mortais, precisamos de Jesus, a fonte de vida, para que possamos um dia ganhar a imortalidade, mas ok. E existe uma vida no além, onde o bem é premiado e o mal castigado. Não tivesse eu esta fé, persuadido da incurabilidade do meu mal, já há tempo teria posto fim à minha miserável existência. Ou seja, ele diz aqui que se não fosse essa nova fé que ele havia adquirido, essa crença em Deus, da qual ele havia fugido a vida toda, ele teria já se suicidado antes disso aqui mesmo, pela miséria que estava vivendo. Mas agora essa fé é que lhe dava forças para prosseguir. Não tivesse eu esta fé, teria posto fim a esta miserável existência. Insensatos há que, depois de terem sido vítimas do erro durante toda a vida e terem anteriormente manifestado tais ideias errôneas por palavra ou por obra, já não têm coragem para confessar que por tanto tempo andaram enganados. Eu, porém, confesso abertamente que foi um erro infame o que me manteve manietado, algemado, por tão longo tempo. Agora sim, vejo claramente, e quem me conhece e me vê pode dizer que não falo por coação ou com o espírito obnublado, mas numa hora em que as minhas faculdades estão tão robustas e arejadas como em qualquer tempo anterior. E ele diz mais aqui adiante o seguinte, veja que bonito. Tenho feito as pazes com o Criador, para o maior escândalo dos meus amigos iluministas, que me lançaram em rosto o meu retorno à velha superstição, como gostavam de chamar a minha volta para Deus. Tenho retornado a Deus, a exemplo do filho pródigo, depois de eu ter permanecido por tanto tempo entre os hegelianos a cuidar dos porcos. Que testemunho bonito esse aqui. Graças a Deus para Hegel, para Heine, houve tempo de se voltar para Deus. Graças a Deus, Deus é misericordioso e concede oportunidades, muitas oportunidades na vida das pessoas para que elas possam se voltar para Ele. Às vezes usando até o megafone, como eu já falei nessa série aqui, usando uma comparação, uma metáfora de C.S. Lewis. Veja, a pergunta que eu faço neste momento é: em que fase de sua vida você está agora? Em que momento você está em relação à sua crença ou descrença? Será que você, como Heine, precisa ainda se fazer as pazes com Deus, precisa ainda se restabelecer sua relação com o Criador? Ou você está numa fase boa, está em paz com Deus, está buscando essa comunhão que é o nosso privilégio ter com o Criador? Eu entendo, eu creio sinceramente que essa crise, essa pandemia que está acontecendo no mundo, como já vimos, não foi causada por Deus, porque Deus não causa nada de ruim que nos aflige, né? Mas Deus muitas vezes usa essas situações, como já vimos nessa série, e como vemos na Bíblia claramente, para nos convidar de volta, para nos trazer de volta a uma relação íntima com Ele. Quem sabe seja um momento de pausa que Deus esteja nos concedendo, para que possamos pensar em nossa situação espiritual. Deus apresenta a condição dos cristãos nos últimos dias como laodiceana, ou seja, uma condição de mornidão espiritual, em que muitos vivem uma religião vazia, uma religião rotineira, uma religião talvez de fachada, uma religião baseada apenas em ritos, cerimônias ou numa mera sociabilidade. Vão à igreja, quem sabe, até para apenas encontrar amigos. Deus quer que nós nos apercebamos dessa condição. Deus oferece ali naquele texto que fala sobre Laodiceia o colírio para que possamos ver. Ele oferece uma veste branca que significa o seu caráter puro. Ele nos oferece também o ouro refinado pelo fogo, que é a fé genuína, provada. Que possamos aproveitar esses momentos de confinamento, de isolamento social, para nos aproximar mais de Deus, para fazer uma reflexão profunda em como está a nossa vida. Eu pergunto, quando acabar essa crise? Quando essa epidemia passar? Antes que venham outras crises, porque, infelizmente, antes que Jesus volte, muitas situações difíceis irão acontecer nesse planeta. Mas assim que essa epidemia passar, como você estará? Quando o choque, o susto, o medo ficarem para trás,
Que nós não voltemos para a vida rotineira, da religião rotineira do passado, mas que possamos manter firme nosso propósito de andar com Deus e nos preparar para a volta de Jesus. Até porque a nossa única esperança realmente é a volta de Jesus. Mesmo que essa epidemia passe, o mundo continuará sendo um local impróprio, um local perigoso. Ainda continuará havendo pessoas que passam fome, jogadas nas sarjetas. Ainda haverá pessoas que sofrem nos hospitais com vários tipos de doenças e a morte ainda existirá, sendo ela o nosso maior inimigo. Portanto, mesmo que essa epidemia passe, o mundo continuará sendo um local que Deus não planejou para ser nosso lar. Nós precisamos entender isso e precisamos estar preparados para o plano de Deus quando ele tiver o cumprimento total por ocasião da volta de Jesus e depois ainda com a eliminação do mal no universo, que será o tema do nosso estudo de amanhã. Eu quero ler com você agora João capítulo 14, versos 1 a 3, eu quase falei Apocalipse porque é o mesmo autor, né? O autor do Apocalipse é o mesmo que escreveu aqui o Evangelho de João, o discípulo muito amado, aquele que tinha grande intimidade com Jesus. E ele narra aqui, João, no capítulo 14 do seu Evangelho, o momento em que Jesus estava se despedindo de seus discípulos na chamada Santa Ceia, né? Na última ceia, na última jantar que Jesus teve com eles. E ele então diz palavras aqui que deveriam sempre estar ecoando em nossos ouvidos, são palavras cheias de esperança. Ele fala assim, Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Mais adiante ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E mais adiante ele ainda diz: eu não vos deixarei órfãos. Jesus nunca mentiu. Não seria nesse momento, num assunto tão sério, que ele iria enganar os discípulos ou maquiar a verdade. Jesus deixou muito claro isso. Na verdade, há mais de 2.000 menções na Bíblia à segunda vinda de Cristo. Deus não ia brincar com um assunto tão sério, nos deixar expectantes, nos deixar nessa expectativa de sua volta e nunca voltar à terra. Eu creio num Deus que nunca mente, eu creio num Deus que deixou uma palavra inspirada e promessas maravilhosas, e a maior delas, sem dúvida, é: eu voltarei. Lá em Atos capítulo 1, versos 10 e 11, você pode depois conferir em sua Bíblia, ali narra o discípulo Lucas, né, quem escreveu Atos, ele narra ali o momento em que Jesus está ascendendo ao céu. Ele ressuscitou, passou alguns dias aqui na terra orientando a sua igreja, seus discípulos, e depois se despediu deles, subindo ao céu para ministrar no santuário celestial, o que está muito claro em livros como Hebreus, por exemplo, que falam aí sobre o santuário celestial e a obra importantíssima que Jesus realiza por nós neste exato momento. Quando Jesus estava subindo para o céu, ele contempla ali seus discípulos, seus seguidores, homens e mulheres que amavam profundamente a Jesus, e ele então pede que 2 anjos desçam para confortá-los. Eles estavam já sentindo saudades de Jesus. E quando esses anjos descem, dizem assim para eles: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu assim, tristes? Esse mesmo Jesus que subiu para o céu voltará do mesmo modo como vocês o viram subir para o céu. Ou seja, Jesus subiu visivelmente entre as nuvens dos céus, rodeado por anjos. Se ele voltará do mesmo modo como subiu, é óbvio que ele voltará visivelmente nas nuvens dos céus e rodeado por anjos. Apocalipse 1,7 também repete essa mesma verdade. Eis que vem sobre as nuvens dos céus e todo olho verá. Como eu disse, há muitos textos na Bíblia que garantem esse fato de que Jesus voltará para nos tirar desse mundo de pecado, desse mundo triste. Lá em Mateus capítulo 24, é um capítulo bastante interessante porque é chamado também de sermão profético de Jesus. Eu quero ler para você nesse momento os versos 3 a 8. Aqui, Jesus apresenta os sinais relacionados com a proximidade da sua vinda. E eu quero ler para você nesse momento esse texto aqui que diz o seguinte, do verso 3 ao verso 8. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis,
porque ainda é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Lá em Lucas 21, que é o texto correlato a este aqui, paralelo a este aqui, são mencionadas também pestes, epidemias, doenças, né? Então esses sinais, como disse aqui o Evangelho, são o princípio, são um indicativo de que a vinda de Jesus estaria próxima. Eu convido você a ler todo o capítulo 24 de Mateus e na sequência também ler o capítulo 25, porque se no capítulo 24 Jesus fala sobre a sua vinda, no capítulo 25 ele conta algumas parábolas que falam sobre o preparo espiritual para a volta de Jesus. Por exemplo, dos versos 1 ao 13, lemos aqui o seguinte, Mateus 25, 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além de lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprem. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, para o casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa primeira parábola aqui da sequência de parábolas que Jesus conta com respeito à preparação para a sua vinda, ela tem que ver com o preparo espiritual, você percebe? Lâmpada é a Bíblia Sagrada, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Todas essas moças aqui, as 10, professavam ser cristãs, digamos assim, representam a igreja cristã. Aliás, na Bíblia, frequentemente, mulher representa igreja. Portanto, uma parcela da igreja que tinha azeite de sobra e uma que só tinha a lâmpada, a Bíblia, mas não tinha azeite de sobra. Não basta você ter a Bíblia nas mãos, na estante, carregá-la de lá, de casa para a igreja, da igreja para casa. Você precisa ler e estudar a Bíblia. E mais que isso, você precisa orar todos os dias clamando a Deus para que você tenha em sua vida o Espírito Santo, para que Deus envie seu Espírito para que ele possa realmente tomar conta da sua vida. Essa é a vida espiritual que Deus espera de sua igreja, não agora só em tempo de crise, mas sempre. Então, tenhamos a lâmpada, mas tenhamos também o Espírito Santo em nossa vida. Mesmo que o cansaço venha, todas elas dormiram, você percebe? Mesmo que o cansaço venha, mesmo que às vezes bata o desânimo, mas não desanimemos totalmente, não desistamos desse caminho. Aguardemos a chegada do noivo, logo será o momento da festa. E a festa que obviamente representa a volta de Jesus, quando nós encontraremos pessoalmente o noivo da parábola, que é Jesus Cristo. A segunda parábola na sequência aqui, está nos versos 14 a 30, é a parábola dos talentos, aquele senhor que vai viajar e deixa dinheiro, quantidades diferentes para seus servos, e aí nós vemos que 2 daqueles servos investiram os talentos, e um, com medo, enterrou e não fez nada com ele. Ou seja, enquanto aguardamos a volta de Jesus, ele espera que nós sejamos laboriosos, que nós trabalhemos, desenvolvamos nossos talentos, nossos dons e principalmente façamos o bem às pessoas. Usemos nossas capacidades, nossos talentos, aquilo que temos, que Deus nos deu, com que Deus nos dotou, para ajudar as pessoas. A espera pela volta de Jesus não deve ser ociosa, deve ser ativa. Estude, trabalha, se desenvolva, mas faça isso como para o Senhor. Faça isso pensando no bem das pessoas e na sua própria salvação também. E finalmente, lá nos versos 31 a 46, aquela conhecida parábola das ovelhas e dos bodes, quando o Senhor separa esses 2 grupos. E é interessante que ali Jesus menciona a nossa responsabilidade social, porque ele diz que muitos que se diziam cristãos nunca deram de beber a um sedento, nunca deram alimento ao faminto, nunca visitaram os encarcerados, não fizeram o bem às pessoas, viram o nu e não o vestiram, e por aí vai. Jesus dá alguns exemplos de necessidades de pessoas às quais temos que atender também como igreja e como indivíduos. Então,
Enquanto aguardamos a volta de Jesus, devemos primeiro nos preparar espiritualmente, ter o azeite de sobra, ter o Espírito Santo em nossa vida. Segundo, nós temos que desenvolver nossos talentos, aptidões, crescer, aprender, estudar e devolver tudo isso para o bem do semelhante. E terceiro, temos que nos engajar socialmente no minorar o sofrimento das pessoas, até porque muitas pessoas, antes de ouvir falar da palavra de Deus, precisam receber, antes de ouvir falar do pão da vida, precisam receber o pão físico. Eu me lembro de uma história simples que eu ouvi uma vez que dizia o seguinte, que num fronte de batalha estavam ali soldados lutando contra um exército inimigo e havia entre esses soldados um cristão e um ateu. O cristão sempre tentando levar a mensagem cristã para o amigo ateu. E numa daquelas explosões, uma bomba que explodiu ali por perto, o amigo ateu, o soldado ateu foi atingido. Então naquele momento ali, já quase à morte, um soldado cristão se aproxima e pergunta: eu posso falar de Deus para você? Eu posso apresentar a Bíblia para você? Então o soldado ateu diz: eu estou com muita sede. O soldado cristão deixa a sua Bíblia de lado, vai até algum local, busca um pouco de água, dá àquele soldado moribundo água. Ele bebe, então o cristão pergunta: eu posso agora falar de Jesus para você? Posso falar da Bíblia para você? Aquele soldado ferido diz para ele: eu estou sentindo muito frio. Então o soldado cristão deixa a sua Bíblia, vai até algum local, encontra ali uma túnica, uma capa e coloca sobre aquele soldado que estava quase à morte. Então ele volta a perguntar: eu posso agora falar de Jesus para você, da Bíblia Sagrada? Então o ferido diz: agora eu quero te ouvir. A lição é simples, a comparação é bastante simples, mas ela ensina o seguinte, que muitas pessoas só ouvirão a nossa pregação quando virem em nossa vida realmente Jesus Cristo. Como dizia Francisco de Assis, pregue em todo o tempo. Se necessário, use palavras. A nossa vida tem que ser uma pregação. A nossa bondade tem que ser natural e desinteressada. As pessoas perceberão isso. Então nós temos que ser, como diz o apóstolo Pedro, cartas vivas para a humanidade. Que as pessoas vejam em nós o evangelho que nós pregamos. Essa é a forma de esperar Jesus. Ativos, preparados, espiritualmente vibrantes, envolvidos na pregação do evangelho e envolvidos com a igreja de Deus. Assim, com certeza, estaremos preparados para a volta de Jesus. E tem mais, quando estamos ativos na obra de Deus, o tempo passa mais rápido. Por isso que Deus envolveu o ser humano nessa pregação do evangelho. Ele poderia fazer isso com anjos. Deus poderia levar o evangelho adiante muito mais rapidamente do que nós, mas ele espera, ele conta conosco e ele deixou essa missão para nós, para que nós possamos também nos sentir felizes pela utilidade que temos e um dia, quando chegarmos ao céu, tema de amanhã, nós poderemos ali encontrar muitas pessoas que graças ao nosso trabalho estarão lá. Não será muito mais feliz saber que nós ajudamos no processo de salvação e de resgate dos que estão nesse mundo em quarentena? Com certeza será. Portanto, peça a Deus para que Ele lhe mostre o seu talento, o seu dom espiritual e devolva para Deus esse dom. Envolva-se na missão, peça que Deus lhe mostre o que você pode fazer dentro e fora da igreja. E eu tenho certeza que Deus vai mostrar para você. Anos atrás, minha esposa fez uma pós-graduação na FAD Minas, que é o internato adventista, a instituição adventista de ensino lá de Minas Gerais, que fica localizada em Lavras. Bem, o caminho daqui, do interior de São Paulo para lá, tem um trecho em que a estrada fica muito sinuosa. E eu me lembro que a minha filha do meio, a Marcela, ela era bem novinha ainda, bebezinha, e estava ali no carro brincando com alguns brinquedos, olhando para baixo, e a minha esposa dizia para ela todo momento: filha, olhe para fora, olhe para o alto, você vai ficar enjoada, vai passar mal. E a minha filha continuava brincando, olhando para baixo no carro, e minha esposa insistia: filhinha, olhe para o alto, olhe para fora, ou você vai ficar enjoada aqui no caminho. Não deu outra. Depois de alguns quilômetros tivemos que parar o carro para que ela pudesse aliviar o estômago. E eu fiquei pensando naquela ocasião, e nunca me esqueci dessa experiência, que se nós neste mundo ficarmos também só olhando para baixo, só para as coisas deste mundo, só acompanhando notícias que não edificam, só ficar acompanhando programas de mundo cão, só vendo filmes que não trazem nenhum benefício à nossa espiritualidade, à nossa formação, coisas que não edificam, só lendo literatura, textos que realmente não trazem nenhum benefício também. Enfim, se nós ficarmos só contemplando as coisas deste mundo, chega um momento que vamos enjoar da caminhada. Agora, se nós permanecermos com os olhos fixos no céu, olhando para Jesus todos os dias, com certeza a viagem por este mundo de pecado, a viagem ou a permanência nesse mundo em quarentena,
confinados será muito mais tranquila, tanto quanto possível, e melhor, cheia de esperança. Olhe para o alto, olhe para fora, contemple o mundo que virá, não fique só pensando neste mundo que está perecendo. E assim você também viverá com esperança e saberá que no fim da estrada está o nosso Senhor para nos receber com um abraço, para que nós possamos estar com Ele para sempre. Amanhã, às 19h30, eu vou apresentar o último tema para você. Aí você perceberá como que o plano de redenção ele realmente se completa por ocasião da volta de Jesus e depois disso também, tá bem? Não se esqueça, olhe para o alto, olhe para fora, não fique só olhando para as coisas tristes deste mundo de pecado. Vamos orar? Bom Deus, muito obrigado pelas promessas maravilhosas que encontramos em Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pela promessa maravilhosa da volta de Cristo. Nós cremos nisso e queremos nos preparar para esse grande dia. Obrigado porque Teu Espírito Santo tem atuado na vida de muitas pessoas. Atuou na vida de Heinrich Heine e pedimos que atue também na nossa vida. Muda o nosso coração, Senhor. Ajuda-nos a passar essa crise, permanecer firmes do Teu lado, não abandonar Teus caminhos, seguir Teus mandamentos, obedecer Teus mandamentos e cumprir a missão que a nós Tu confiaste de pregar o Evangelho em todo o mundo para que então Jesus possa voltar. Nós queremos estar preparados para esse grande dia, Senhor. Queremos estar prontos e ajudar muitas pessoas também nessa preparação. É o que nós pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família. Até amanhã, às 19h30.